Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou com mais uma aula aqui do curso Arduino Advanced. Essa é a penúltima aula para a gente fechar a temporada de 2012. Nós vamos falar hoje sobre o acelerômetro, aula 22. E eu demorei um pouco para lançar essa aula porque eu tive que estudar bastante para conseguir trazer um material para vocês que ficasse de fácil entendimento. Porque esse componente ele não é muito simples de usar, ele é até simples, mas de explicar o que é e como funciona eu tive alguma dificuldade. Mas vamos em frente. É mais uma aula que eu estou fazendo para dar suporte aí aos produtos vendidos na loja, né, no serialink.com.br/loja. Então aqui ele fica aqui na parte de módulos. No serialink.com.br/loja ele fica nessa categoria de módulos, ele é o primeiro da lista. E aqui vocês têm uma descrição do que ele é, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, características, e já tem um material técnico aqui que é o datasheet do chip que ele utiliza. Então vocês podem dar uma olhada aqui no datasheet, tá? E eu vou publicar, assim que terminar a aula, eu vou publicar mais material, códigos e tudo que a gente fizer nessa aula aqui também na loja, como eu fiz para as outras aulas, tá? E também no fórum, na parte aqui do curso Arduino Módulo Advanced, vai ter aqui a aula 22 sobre o acelerômetro. Então o material que vai ser produzido eu vou colocar aqui, publicar, e a gente vai discutindo no fórum, tá? Então vamos lá. Bom, então o que é o acelerômetro? Ele é um dispositivo que detecta a sua própria inclinação e rotação. Então, através de uma movimentação de uma massa, de um corpo internamente dentro do acelerômetro, ele consegue detectar que houve alguma alteração na posição. Existem três tipos de acelerômetros que atualmente realmente são os dois últimos aí que são mais utilizados, mas a princípio existia o piezoelétrico, que utilizava as propriedades de um cristal, e conforme a movimentação ele alterava as características aí do cristal, e esse cristal gerava uma tensão, e então a gente tinha aí o efeito de movimentação gerando tensão, gerando voltagem. E depois passou-se a fazer os acelerômetros chamados MEMS, que são um sistema microeletromecânico, através também da movimentação de partes internas mecânicas. Também tem aí essa alteração na tensão, e aí através de um filtro isso tem uma saída e a gente lê essa saída. O que a gente está falando nessa aula aqui, que é o MMA 7361, ele é capacitivo. Então funciona igual ao MEMS, só que essa alteração mecânica também gera uma alteração na rede capacitiva dele, e através dessa alteração capacitiva gera uma queda de tensão, e essa queda de tensão também passa por um filtro e tem a saída. Então é assim que funciona. E essa saída, lógico, a gente tem ela em volts, e a gente vai entrar, na verdade não volts, mas partes de volts, ou seja, milivolts, microvolts, e essa entrada a gente faz no Arduino através das portas analógicas e consegue fazer a leitura. Então isso basicamente define o que é um acelerômetro, tá? Eu coloquei aqui um nível de bolha porque é mais ou menos o mesmo princípio, ou seja, o nível de bolha ele é uma bolha de ar em um líquido e presa dentro de um invólucro. E quando a gente coloca esse aparelho, esse nível de bolha, numa superfície, se não estiver completamente alinhado, essa bolha vai sair do centro e vai indicar, se a gente tiver uma inclinação, a bolha vai correr para o lado oposto da inclinação, indicando aí o ângulo da inclinação naquele eixo, tá? Então a ideia é mais ou menos essa, só que o nível de bolha trabalha com 2 eixos e o nosso acelerômetro trabalha com 3 eixos. A gente já vai ver isso também, mas vamos ver as características antes. Esse acelerômetro de 3 eixos MMA 7361, ele tem essas características aqui.
Ele tem baixíssimo consumo, porque acelerômetro é um negócio que consome muito, mas essas técnicas mais atuais de construção de acelerômetro estão bem avançadas, então ele tem um consumo de 400 microamperes, e isso em uso, né, se a gente, ele tem um modo sleep que a gente consegue reduzir esse consumo para 3 microamperes, tá? Então ele é bem econômico. Tem duas faixas de sensibilidades selecionáveis através de um pino, que é de mais ou menos 1,5G e mais ou menos 6G, tá? Então em 1,5G a gente tem 800 mV por G, e G é uma medida de aceleração, tá, gente? E o 6G a gente tem 260 mV por G. Isso tudo está no datasheet lá do chip, então vocês podem até dar uma olhada direitinho em mais características específicas. Mas aqui, de uma forma geral, a gente tem também um pino de autoteste para diagnóstico de queda livre, porque ele tem um pino que é chamado 0G, que é acionado quando o dispositivo está em queda livre. É muito útil isso para, eu vou falar um pouco disso também, mas rapidamente, para dispositivos de segurança que precisam ser acionados quando algum aparelho está em queda livre. Então ele tem essa saída para indicar isso. O modo sleep eu já falei, e ele tem aí alta sensibilidade mesmo no modo mais no modo de 6G ele está em 260 mV, e no modo de 1,5G ele está a 800 mV, que é a maior sensibilidade dele, tá? Aí quanto às aplicações, a gente tem aplicações em jogos 3D, para que a nossa movimentação do aparelho interfira na jogabilidade, como um controle espacial, né, vamos dizer assim. A proteção que eu falei de HDs contra queda, então muitos notebooks têm isso. Eu acredito que a maioria tem isso, que utiliza um acelerômetro, e quando o acelerômetro detecta que está em queda livre, ele coloca o HD, as cabeças de gravação, de leitura e gravação do HD, numa posição em que ela consiga absorver impacto e não danifique os discos. Muitos aparelhos aí de telefones celulares, eles utilizam essa tecnologia para fazer a posição da tela, né? Se está em retrato ou em paisagem, o iPhone tem isso. Se você vira ele de pé, ele vai colocar a tela no formato retrato. Se você vira ele deitado, ele vai colocar em paisagem. Então isso também é feito por um acelerômetro. E aí vem, né, sensores de movimento, simulação de voo, né, piloto automático de voo, ou seja, para estabilizar uma nave, um avião, um helicóptero, é muito utilizado para isso. Detecção de airbags, né, ou seja, de desaceleração. Quando um veículo sofre uma desaceleração brusca, ele detecta e dispara o airbag. Então essas são as aplicações. Uma delas aqui eu até coloquei a imagem. Essa imagem é de um aplicativo para iPhone, que é um nível de bolha digital. Então, conforme ele utiliza o acelerômetro para saber, colocar de forma visual uma indicação de nível de bolha e quantos graus teve de inclinação, tá? E aqui vamos falar então como é que funciona de uma forma bem lúdica, mas eu acho que é bem válida essa demonstração aqui, que é o seguinte. Imaginem que a gente tem uma cápsula. Nessa cápsula a gente tem uma bola com uma bola pesada e uma mola. Quando a gente mexe essa cápsula, ou seja, a gente sacode essa cápsula, essa bola ela vai deslocar e vai causar a mola esticar ou encolher, dependendo do movimento. E se a gente tiver algum dispositivo para ler o deslocamento dessa mola, a gente consegue então saber que houve movimento naquele eixo. Isso para um eixo. O nosso acelerômetro ele é de 3 eixos. Então a gente tem, na teoria, que a gente tem 3 dispositivos 3 cápsulas dessas, cada uma em um eixo, ou seja,
um eixo X e Y aqui no plano e um eixo Z, tá? Que conforme a gente gira o aparelho, o eixo Z vira um eixo X ou Y e assim por diante. Então a gente consegue ter tridimensionalmente a leitura de todos os eixos, mesmo que o aparelho esteja numa posição diferente de repouso dele, né? E é isso. Então, dito isso, vamos fazer aí a montagem do circuito. Eu coloquei aqui, eu coloquei uma foto maior, porque o acelerômetro, ele a princípio ele é bem simples, tá? Se a gente ligar dessa forma que está aqui, colocando o acelerômetro, colocando energia nele, né? Ou seja, o VCC ligando no 5 volts, ele aceita alimentação de 3,3 ou 5 volts, e o ground no ground, né? A gente basta ligar os eixos X, Y e Z nas portas analógicas e eles vão gerar as tensões, e o Arduino, o circuito da porta analógica do Arduino, vai traduzir isso pra gente num valor de referência. E esse valor de referência, a gente tendo a referência dos 5 volts, ele vai ser aí isso é configurável também, a gente vai ver isso. Então a gente vai ter a referência aí do 0 a 1024, que o Arduino ele tem aí esse circuito de 10 bits, então ele vai de 0 a 1024 e ele vai dar um valor conforme a tensão que tiver na saída de cada eixo aqui do acelerômetro. Então essa é a forma mais básica de utilização, e basta ler o valor da porta e está tudo resolvido. A gente vai fazer essa montagem, mas a gente vai ligar mais alguns fios que a gente vai falar um pouco mais depois também, porque a gente vai utilizar uma biblioteca específica para ele, e até para ter uma utilização mais detalhada. Então vamos fazer essa montagem, vamos lá. Bom pessoal, então estou aqui com um acelerômetro, duas protoboards para colocar o acelerômetro, porque ele não encaixa direito em uma, tá? Ele fica faltando aqui pino para a conexão, então a gente precisa usar duas: o Arduino, jumpers e o cabo USB. Então o que eu vou fazer aqui? Vou conectar uma protoboard na outra, colocar uma bem do lado da outra e colocar o acelerômetro aqui, tá? Dessa forma. Então eu tenho aqui os pinos X, Y e Z, o Sleep Pin, o 0G, 5 volts, 3,3 volts, ground, o G-Select e o Self-Test. Então eu vou conectar o seguinte: nós vamos ligar, a gente vai ver isso na parte da programação, mas vamos seguir aqui a ordem de ligação da seguinte forma. Eu já tenho três fios juntos aqui que eu vou usar para ligar os eixos X, Y, Z. Então vai ficar aqui o X é o fio verde, o Y o amarelo e o Z o fio branco. Então eles estão ligados aqui no X, Y, Z. E eu vou ligar nas portas analógicas. 0 é o X, o Y ficou sendo amarelo, né? Na porta analógica 1 o Y e na 2 é o Z, tá? Portas analógicas, muito bem. Vou ligar a alimentação aqui, 5 volts, um fio vermelho, um fio preto aqui pro ground. Cuidado para vocês não ligarem aí no 3,3 volts e ligar lá no 5 volts, que pode queimar o acelerômetro, hein? Então vou ligar aqui no power pin 5 volts e o ground, tá? No power pins. O pino do Sleep Pin, que está do lado do eixo Z aqui, eu vou ligar lá na porta 13, digital 13 do Arduino. Cadê? Aqui, digital 13 do Arduino. O self-test, deixa eu achar o pino do self-test. A marcação do self-test aqui é ST, o Sleep Pin é SL, o G-Select é GS e o 0G é 0G mesmo.
Então nós estamos no self-test que vai na porta 12 do Arduino. Que mais? O 0G ele vai na porta 11. Então vamos ligar aqui o 0G na porta 11. E o que sobrou, que é o G-Select, vai na porta 10. Que é o GS aqui, vai na porta 10. Muito bem. Aí agora eu vou fazer a conexão com cabo USB no computador. A gente vai ver a parte de programação. E o movimento que eu vou fazer na hora de exemplificar é esse aqui, ó. Eixo X para um lado, para o outro. Eixo Y para um lado e para o outro. Tá? E quando eu tiver aqui, por exemplo, vai estar mais 90 graus, menos 90 graus. Tá? Então vamos lá ver a parte de programação. Bom, pessoal, então feita a montagem, vou falar aqui um pouco da biblioteca. Vocês vão precisar dessa biblioteca, que é a MMA7361V 0.8b. Ela está nesse endereço de código do Google, né? code.google.com/p/MMA7361-library. Então eu tô com essa página aberta aqui para mostrar para vocês. Aqui é esse site aqui. Basta vocês virem na opção Downloads e baixar esse arquivo, que é a biblioteca zipada e a documentação também. Eu já baixei, e o que vocês precisam fazer é o seguinte: é jogar aqui na pasta do Arduino. No Windows é meus documentos Arduino, no Linux, se eu não me engano, fica na pasta do usuário /sketchbook. Muda um pouco de sistema operacional para sistema operacional, mas é a pasta onde a gente grava os nossos programas. E a gente tem uma pasta chamada Libraries aqui. Se vocês não tiverem essa pasta, porque vocês não tiverem instalado nenhuma biblioteca ainda, vocês podem criar manualmente essa pasta e fazer descompactar o zip aqui, e ele vai criar essa pasta aqui, acelerou MMA7361. Dentro vai ter os arquivos da biblioteca. Isso é suficiente para instalar a biblioteca. Se vocês estiverem com o Arduino aberto, como o meu já está instalado aqui, então já está resolvido. Mas fechem o Arduino e abram de novo, tá? Para a gente entender um pouco a questão dos pinos que a gente ligou do acelerômetro no Arduino, vocês podem, eu não descompactei aqui, mas tem uma pasta aqui, documentação, ó, documentation. Essa outra pasta aqui é latex, e esse PDF é a documentação da biblioteca. Navegando aqui pelos marcadores, a gente tem o constructor, ó. Constructor, ele tem além do constructor, tem o begin, faz parte aqui da iniciação da biblioteca. E nesse begin é que a gente vai passar os pinos que a gente fez a ligação na montagem. Quais são esses pinos que a gente vai passar? Olha, o sleep pin, o self-test, o 0G e o G-Select, tá? E os três últimos são os eixos, né? O pino do eixo X, Y e Z. Então ele, por padrão aqui, a gente inicia com o sleep pin na porta 13, o self-test na porta 12, o 0G na porta 11 e o G-Select na porta 10. E os eixos nas portas analógicas A0, A1 e A2. Então, vamos ver aqui na biblioteca, ó, no Arduino. Eu vou em File, Examples, e a biblioteca está aqui. Ele tem 3 exemplos. Um exemplo que fala da força G, e o exemplo que é esse que a gente vai ver agora, que é o raw data, que são os dados crus, né, vindos do acelerômetro, e o valor em voltagem. Então vamos ver esse aqui, que é mais fácil de trabalhar. Então a gente tem o seguinte: aqui a gente tem a inclusão da biblioteca, o constructor dela aqui, ou seja, a gente
instancia o objeto da classe acelerou MMA7361, declara três variáveis inteiras para os eixos, e no setup a gente vai imprimir esses dados na serial. Então a gente configura a serial. O begin tem aquelas informações que eu falei. Então o 13 aqui vocês precisam ver na documentação essa referência, ó, o sleep pin, né? O 12, olha lá, é o self-test. Então se vocês forem ligar os pinos em portas diferentes, precisa acertar aqui essa configuração e os três eixos em A0, A1 e A2, tá? Aqui a referência de voltagem que a gente está trabalhando. Como a gente está trabalhando com 5 volts, eu preciso alterar aqui de 3.3 para 5. Então se vocês trabalharem com os 3,3 volts, né, não precisa modificar. A princípio ele coloca a sensibilidade como baixa, ou seja, ele está trabalhando com o 6G, e ele faz um processo de calibragem, e feito isso a gente começa a pegar as informações dos eixos, tá? Então com essa funçãozinha aqui, get eixo HAL, ou seja, get x HAL, get y HAL e z HAL, e imprime esses valores na serial. Então vamos ver isso funcionando. Deixa eu fazer o upload. Tá, feito o upload, basta abrir o monitor da serial. Olha lá, ele vai fazer o processo de calibragem e pronto, ele começa a imprimir os dados aqui x, y e z. Então esses dados são valores que o Arduino via conversão analógica digital transformou de voltagem para um valor de referência que vai de 0 a 1024. Então ele está aí por volta de 340 o eixo X, 340 o eixo Y e 380 o eixo Z. Eu vou mexer aqui no eixo X, vou levantar. Olha lá, ele num sentido ele está diminuindo o valor, foi para 300 o eixo X, então ele está a 90 graus aqui no máximo do eixo X. Vou voltar para o repouso e vou colocar aqui no outro, o eixo X para o outro lado. Ele vai aumentar o valor, 380, tá? O eixo Y, olha lá, aumentando para um lado, para o outro, diminuindo, olha lá, 300, 299. O eixo Z ele está sendo afetado porque conforme eu estou mexendo, que eu estou levantando aqui a protoboard, né, ele também afeta o eixo Z. Mas o melhor jeito de ver o funcionamento do eixo Z é colocando a protoboard de ponta cabeça. Olha lá, agora ele teve de ponta cabeça, o eixo Z ficou ali com 297, ó, 296. Né, então eu simplesmente virei de ponta cabeça a protoboard, virando ela de pé, ele volta para o valor aqui inicial de 380. Então esse é o funcionamento básico do acelerômetro, mas essa informação aqui não é muito visualmente falando, não é muito interessante. Então vamos voltar aqui para os slides. Então é isso daí, esse é o teste do funcionamento imprimindo esses eixos na serial, né, o valor de referência na serial. Então para melhorar essa visualização, eu criei essa cruz de LED, que esse movimento que eu fiz agora com a protoboard, a gente vai conseguir imprimir isso nos LEDs. De que forma? Quanto maior acentuado a inclinação, quanto mais acentuada a inclinação, mais LEDs ele vai acender naquele sentido. Então a gente tem na cruz de LEDs aqui 5 LEDs para cima, 5 LEDs para baixo, para a direita e para a esquerda. Então, sendo aqui um eixo X e um eixo Y, a gente tendo a inclinação, vamos dizer, mais 90 graus, ele vai acender até o vermelho aqui para cima, vamos dizer, no eixo X. Normalmente se usa esse eixo aqui como eixo Y e esse eixo aqui como eixo X. Então vamos manter essa referência. Se a gente colocar no eixo X 90 graus para um lado, ele vai acender aqui para a direita, ele vai acender até o vermelho.
para a esquerda, ou seja, menos 90 graus, ele vai acender o outro lado aqui até o outro vermelho. E o eixo Y a mesma coisa, para cima e para baixo. E se a gente tiver inclinação nos dois eixos, ele vai acender aqui a quantidade de LEDs, indicando que houve uma movimentação nos dois eixos. A gente vai ver isso funcionando, que vai dar um entendimento melhor. Mas falta um slide aqui, desculpa. Vamos fazer agora a montagem, né, ligar essa cruz de LEDs no Arduino, e aí a gente vai fazer o teste do funcionamento. Essa cruz de LEDs, eu montei ela não é muito complicada de montar, ela é só trabalhosa porque eu usei essa placa que é uma placa ilhada, e fiz toda essa montagem, né, bem experimental. Mas eu vou publicar para vocês no fórum o esquema elétrico dessa montagem e tudo. O funcionamento é bem simples, tá? É um transistor para cada LED, acionando cada LED. Então vocês podem ver que tem um transistor aqui para cada LED. Então são 20 transistores, 20 LEDs. E eu estou utilizando apenas 10 portas, na verdade 11, né? Então, mas vamos dizer que dos LEDs eu tenho 10 portas e uma porta que faz o chaveamento de qual circuito de LED eu vou acender. Então, para cada LED eu aciono, ou seja, cada porta aciona dois LEDs, e o que define qual dos dois LEDs vai acender é o Enable, que colocado em alto ou em baixo vai acender um LED ou outro, tá? Então isso a gente discute mais no fórum, eu vou colocar material para vocês lá, mas hoje aqui na aula a gente só vai ver o funcionamento disso, tá? Vamos fazer a montagem, então, a ligação dessa cruz de LED. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos fazer agora a ligação aqui da cruz de LED. Tô com ela aqui, ó. Eu já tenho os fios conectados nela, tá? 5 portas aqui referentes à trilha de LEDs de cima e da direita, e 5 portas referentes à esquerda e embaixo. O Enable está aqui e positivo e negativo aqui, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar todas as portas digitais aqui, pelo menos a maioria delas, tirando aqui as portas da serial, mas eu estou utilizando as portas 10, 11, 12 e 13 para o acelerômetro. Então o que eu vou fazer? Vou remapear essas portas. Então eu vou tirar a porta 13 e vou puxar aqui para a porta 4. 3, 4. Então o que estava ligado, o sleep pin que estava na porta 13, puxei para a porta 4. Vou puxar o que estava da porta 12 para a porta analógica 3. A gente já vai entender isso aqui, porque eu estou ligando nas portas analógicas, mas é um truque, eu já vou explicar para vocês na hora da programação. A que estava na porta 11 vai para a porta analógica 4, então analógica 4, e a que estava na porta 10 vai para a analógica 5, tá? Aí eu liberei essas portas aqui e eu vou ligar da seguinte forma. Aqui eu vou ligar as portas da cruz de LED. As 5 primeiras portas vai na porta 8. Então é esse aqui na porta 8, esse na porta 9, 9. Deixa eu ver se eu estou ligando certo aqui. Começou a ficar meio confuso os fios aqui. 9. Porta 10 é esse aqui. 10. 11 e 12. Tá, eu sei as portas que eu estou ligando aqui porque eu já mapeei na programação lá, mas depende mais da programação do que qualquer outra coisa aqui a ligação. Poderia ser qualquer ordem aqui, bastando fazer o mapeamento na programação. Liguei certo aqui, liguei as outras portas de baixo. Essa daqui vai lá na porta 13. Esse outro aqui na porta 3.
0, 1, 2, 3. Que mais? O verde na porta 5. Esse na porta 6 e esse na porta 7. Muito bem. O enable eu ligo na porta 2. E aí eu preciso ligar o positivo e negativo. Como eu já tenho o acelerômetro ligado no positivo e negativo, eu vou aproveitar a protoboard aqui para fazer um jump. E vou ligar aqui negativo e positivo aqui na protoboard. Deixa eu pegar mais uns jumpers para ligar então do positivo da protoboard lá para o positivo ground positivo aqui do Arduino. Esse positivo dos LEDs vem aqui na protoboard, o negativo dos LEDs também vem aqui na protoboard. E faltou um fio aqui, deixa eu pegar um fio mais comprido para não interferir na movimentação, que vai ligar aqui do negativo lá pro ground. Então eu só liguei em comum os negativos e positivos da cruz de LED com o acelerômetro. Muito bem, então tá tudo ligado aqui. Vamos dar uma olhada no código para fazer um primeiro teste. Bom pessoal, então feita a montagem, antes da gente até testar o funcionamento aqui, deixa eu falar um pouco do código fonte. Eu criei aqui esse código aqui, cruz de LED versão 2, é o código que faz o acionamento. Ele faz na verdade uma brincadeira de rotação. E como é que funciona? Eu tenho aqui 5 entradas que são as portas que a gente ligou, né? A 8, 9, 10, 11, 12, que são os LEDs para cima e para a direita. Eles estão conectados na mesma porta. O que define se vai acender da carreira para cima ou da carreira para a direita é o enable. E o outro array aqui que cuida dos LEDs é a parte para baixo e para a esquerda, que também estão ligados nas mesmas portas, também definidos pelo enable. Então aqui eu tenho um X e um Y. No setup eu configuro as portas, tá? Só faz uma configuração geral de portas aqui. E no loop eu chamo uma função e passo um valor para o X e para o Y. Esse valor ele vai de 1 a 5. Então 1 acende o LED mais do centro e 5 acende todos os LEDs até o mais extremo. Isso tanto no eixo X ou no eixo Y. No caso do eixo X ele vai acender o mais da direita, e no eixo Y ele vai acender o do topo. E ele vai também de menos 1 a menos 5. Então na verdade ele vai de menos 5 a mais 5. Então, sendo que 0 é o centro, mais 1 no eixo X, mais 5 no eixo X é tudo para a direita, menos 5 tudo para a esquerda, e o eixo Y a mesma coisa, tudo para cima, tudo para baixo. Então aqui só faz uma brincadeira aqui de rotação, tá? Para exemplificar, aqui está a função POSIX, e eu passo um tempo também. Esse tempo ele cria um efeito visual de que os LEDs parecem estar acesos ao mesmo tempo, tá? O olho humano ele consegue enxergar até 25 frames por segundo. A partir, acho que de 25 frames por segundo, começa a imagem fica contínua, que é o truque que se usa nos filmes, que cada imagem é apresentada, cada frame, né, é apresentado sendo 25 em um segundo. Para a gente parece uma imagem contínua e não várias imagens picotadas. Então é esse efeito que eu uso para dar um melhor efeito no acendimento dos LEDs. Então por isso que tem essa configuração de tempo. E esse aqui faz a brincadeira. Vamos fazer o seguinte, eu vou subir esse exemplo, vamos ver funcionando, só para a gente ter ideia do... Inclusive é bom para testar se todos os LEDs estão acendendo. Então vamos lá, vamos ver esse funcionamento desse exemplo.
Bom pessoal, então eu já fiz aqui o upload do programa de teste da cruz de LED. Vamos ligar aqui. Então tá, olha lá, o teste ele faz um giro aqui, vai aumentando e depois começa de novo. Então isso testa que as ligações estão certas e que os LEDs todos estão acendendo. Então é isso aí, cruz de LED conectada, tudo certinho, ligada. Vamos lá ver agora o código para fazer funcionar com o acelerômetro. Bom pessoal, então visto aí o funcionamento dos LEDs, que todos estão funcionando, a cruz de LED está ok. Eu tenho um outro exemplo que eu fiz aqui, que é a cruz de LED utilizada pelo acelerômetro. É esse código aqui que eu mesclei os dois códigos, o do acelerômetro com o da cruz de LED. Então eu incluo a biblioteca, crio aqui os arrays da cruz de LED, né, das portas da cruz de LED, o enable, o constructor do acelerômetro, os 3 eixos, apesar de que aqui a gente só vai usar o X e Y. Aqui deixa eu fazer uma alteração, porque a gente fez a ligação, como a gente teve que alterar a ligação do acelerômetro, né, dos pinos do acelerômetro, eu tenho que alterar aqui também. Então aqui segundo a documentação, vamos voltar na documentação aqui, o sleep pin ele está na porta 4. Conforme a gente viu na montagem, ele está na porta 4. E aí os outros 3 pinos, o self-test que estava na porta 12 passou para analógica 3. A porta analógica 3 a gente vai usar ela como uma porta digital. Então ela é o equivalente à porta 17 digital. Então da 12 a gente vai passar para 17 e assim por diante, né, que a gente ligou o que estava na 12 na 17, o 0G que estava na 11 a gente ligou na 18, e o G-Select, se eu não me engano é o último que está faltando, isso, o G-Select que estava na 10 a gente ligou na 19, tá? Então aqui o 17 é a porta analógica 3, 18 a 4 e 19 a 5. Só que como a gente está usando essas portas como digitais, a gente passa o número delas, tá, na sequência. Se a gente estivesse utilizando a 0, a 1 e a 2 como digitais, seriam as portas 14, 15 e 16, tá? Então isso é um truque que se usa para aproveitar portas analógicas como sendo digitais, e expandir aí o número de portas digitais do Arduino. O valor de referência a gente está usando o valor 5. A sensitividade eu vou deixar no low mesmo. Ele faz a calibragem, configura as portas da cruz de LED aqui, e no loop eu simplesmente pego o valor dos eixos X, Y e Z, faço a minha configuração de tempos aqui para dar um efeito bacana, e eu fiz uns filtros no eixo X e Y, que são esses ifs, que eles não entram aqui, ou seja, o if não vai entrar se o valor tiver entre os valores de 320 e 360, ou seja, se o X tiver no centro, ele não vai acionar a cruz de LEDs. Só se eu tirar o X do centro, aí é que ele vai começar a me indicar na cruz de LEDs no eixo X. E a mesma coisa para o eixo Y também, eu fiz esse filtro do centro para que não haja muito ruído no acendimento dos LEDs da parte central, tá? E eu fiz um mapeamento aqui, que eu detectei aqui que o ângulo, né, mais 90 graus, desculpa, menos 90 graus ele vai até o 170 e o mais 90 graus vai até o 500. Então quando eu uso essa função map aqui, a gente já estudou sobre ela, ela faz o mapeamento e faz uma relação
entre esses valores de 170 a 500 e os valores que a gente utiliza na cruz de LED, que é de menos 5 a mais 5. Isso para o eixo X, quando eu estou atuando no eixo X eu estou zerando o eixo Y, faço o valor do tempo. E a mesma coisa no eixo Y, quando eu estou atuando no eixo Y eu faço o mapeamento e zero o eixo X, passo o tempo, faço um delay do tempo 2 aqui, e isso vai me dar o efeito que a gente quer, que é o nível de bolha digital. Então é isso que a gente vai testar agora, o funcionamento do nível de bolha digital com a cruz de LEDs e o acelerômetro. Vamos lá? Bom pessoal, então tá aqui, já publiquei o código aqui também, deixa eu dar um reset. Se ele calibrar, enquanto ele está calibrando, ele... Aí, calibrou. Apagou todos os LEDs. Então quando eu atuo no eixo X, ele vai atuar no eixo X aqui, ó. Para um lado. Eu tô com uma certa dificuldade aqui de conseguir com esse tanto de fio demonstrar. Mas olha só, ele vai, conforme a inclinação, ele vai acendendo. Não dá para esticar mais, senão vai soltar os fios. Mas é só para exemplificar aqui, ó. Conforme a inclinação está chegando perto de 90 graus, ele vai acender lá o vermelho. Talvez precise de uma calibragem um pouco melhor aí. Mas é isso aqui, ó. Agora ele atuando no eixo Y. Olha lá. Então aqui identifica o ângulo com os LEDs, tá? E se tem atuação, ó, agora é uma atuação mais livre aqui, ó. Olha lá, ele atuando nos dois eixos ao mesmo tempo. Então, é isso aí. Tá certo? Vamos lá para os slides então. Bom pessoal, então esse aí é o funcionamento do acelerômetro com a cruz de LEDs. Espero que vocês tenham gostado. Os links sempre para vocês aí. Dúvidas ou sugestões, meu e-mail renato.aloy@gmail.com, e eu vou publicar o material lá no fórum para vocês e a gente vai discutindo em cima desse material, tá bom? Valeu pessoal, até a próxima.